Olá, meus amores! Se existe porta-caneta e porta-lápis mais fofinho que esse, eu desconheço. E sempre que a gente está fazendo uma leitura, gosta de ter canetas, lápis, marca-texto próximo para poder fazer anotações. Então, essa é uma opção, onde o elástico vai abraçar o seu livro, a sua agenda, o seu planner, a sua bíblia, e você vai ter uma caneta, lápis, marcador pertinho para poder fazer as anotações e depois deixar guardadinho. É super útil para leitores e pessoas que gostam de se organizar, para poder anotar na agenda. Esse daqui é um molde que vocês vão ganhar de presente. Esse molde é para lápis, tá? Mas eu ensino na aula o que fazer para não deixar ele estático. Então, vocês vão poder ampliar e diminuir, como eu ensino, para itens mais gordinhos, até para colocar marca-textos aqui também, tá bom? Então, vocês vão poder baixar, aqui na descrição tem as informações. E a partir de agora, vamos ao passo a passo. Deixa o seu like, aperta os cintos e vem comigo. Então, separe aí, por gentileza, 17 centímetros por 17 de tecido, 17 por 17 de manta, tô usando aqui a manta R2. Então, a gente vai precisar de um tecido principal, um tecido de forro, a manta e elástico. Primeiro, eu quero ensinar como que a gente vai calcular a medida do elástico, ó. A gente vai pegar aqui o nosso livro, agenda, bíblia e vai abraçar. Eu preciso encontrar o elástico pontinha com pontinha, sem esticar. Vou marcar aqui e aí eu venho e corto. É assim que a gente vai calcular, sem esticar, tá? E essas duas pontinhas a gente vai pegar aqui um isqueiro e vai selar. Pronto, essa parte do elástico é assim que a gente faz a medição. Escolha o livro e faça a medição. Esse aqui, ele tem 34 centímetros. Você vai baixar o molde e vai recortar essa parte do coelho, tá? A gente vai utilizar esse daqui. Eu vou colocar o coelhinho em um papel milimetrado para vocês poderem imprimir e desenhar o de vocês, tá bom? Depois que você fez o desenho e fez aqui, ó, a remoção da parte do coelho, você vai posicionar sobre o estruturador e vai riscar com lápis, tá? Coloque ele aqui e desenha. E a gente vai posicionar tecido principal com tecido principal, ou tecido principal com forro, e a gente vai passar uma costurinha com pontinho número 2 em cima do risco. Nessa parte aqui de baixo, eu vou deixar 3 dedinhos sem costurar. Então, eu vou marcar onde eu começo, marcar onde eu termino, e vou começar a costurar com retrocesso, por aqui. Próximo passo agora é remover do tecido o estruturador. Isso vai fazer uma diferença muito grande no acabamento dessa peça. Então, não refile. Primeiro, solte o estruturador do tecido. E comece fazendo recortes bem pertinho da linha, ó, da costura. Você vai precisar remover todo ele. Somente deixar ele costurado aqui, ó, bem pertinho. Cuidado só pra você não cortar o tecido. Então, ó, mantenha aqui a sua tesoura, assim, ó. Aí, você vai empurrando somente o estruturador. O tecido tá aqui atrás, tá bom? Faça isso em todo o desenho. Deve ficar assim, ó. Agora aqui, eu vou deixar sobrar esse tecido que eu vou colocar pra dentro. E eu venho com a tesoura pertinho aqui da costura e vou removendo o tecido, ó. Pode ser com tesourinha de picote também. E aqui, onde eu tenho quinas, eu faço
esse tipo de trabalho aqui, ó, na tesoura, tá? Ó. Faço esses piques aqui também, até chegar bem pertinho da costura, pra ficar um acabamento bem legal. E agora a gente vai desvirar o nosso coelhinho. Prontinho, desvirei. Aí a gente vai fazendo assim, ó. Contando o dinheiro assim, ó. Vai no ferrinho, passa o ferrinho. E aqui eu coloquei uma colinha pano pra esse tecido ficar viradinho pra dentro. Passei o ferrinho, agora nós temos um lindo coelhinho. Na verdade, é uma coelhinha. Olha aqui do avesso. Vamos agora fazer o seguinte, ó. Vamos fechar essa parte aqui que eu coloquei uma colinha pano. Fazer a costurinha aqui, passar até chegar aqui no meio de novo. Olha que fofurinho que ficou nossa coelhinha. Agora, a gente vai dobrar o meio, ó, presta atenção, tá? Aqui, onde termina a orelhinha, a gente vai passar uma reta até aqui embaixo. Mas, na direção da bochecha do coelho, a gente vai deixar sem costura. Pegue a régua, pegue o seu gizinho e deixe ele bem marcado, tá? Agora, a gente vai marcar aqui. Marca aqui. E aí, você vai dar a distância de altura do seu elástico. No meu caso, o meu elástico, ele vai ficar aqui por volta de 2 centímetros, 2,5. Então, eu venho costurando até aqui, depois daqui eu venho pra baixo. Se o seu elástico for de 1 centímetro, então, você vem costurando até aqui, coloca o elástico, como eu vou ensinar, e depois desce e segue costurando nessa reta aqui, ó. Aqui para, aqui volta e finaliza aqui. Ó, o meu elástico, ele é dessa largura, por isso que eu deixo esse espaço sem costurar. Olha só como ficou. Tá vendo essa aberturinha aqui? Eu vou colocar o meu elástico, só pra esconder essa ponta dele, tá? Ó, empurra só um pouquinho, só pra esconder a pontinha. E a gente vem daqui e finaliza aqui. Eu volto aqui umas costurinhas, dou retrocesso e finalizo aqui com retrocesso. E aí, ó, o meu elástico, ele vai tá costuradinho aqui. E o que eu vou fazer? Abrir o meu coelhinho e prender, ó, sem esticar. Passar uma costurinha em cima dessa que eu fiz, pra poder prender o elástico de um lado. Abro pra cá e passo em cima dessa pra poder prender o elástico do outro. Prontinho, coloquei aqui a costurinha, ficou assim aqui atrás, ó, preso, bem acabado. Quando você coloca aqui, o elástico sai na mesma largura. E agora, é só colocar lápis, caneta e pronto. Pode colocar na sua bíblia, na sua agenda, no seu livro, pode colocar caneta, pode colocar lápis. Se for uma caneta, por exemplo, mais grossa, eu recomendo que na hora do desenho, você aumente um pouquinho esse espaço aqui do coelho. Ó, esse aqui
é o suficiente para um lápis. Só que se você for colocar uma canetinha grossa, você vai testar e vai perceber que ele não é o suficiente. Na hora da costura vai prender. Então, o que você faz? Corta aqui no meio e alarga um pouquinho mais. Deixa aqui meio centímetro, 0,25 e faz o mesmo processo. Eu deixei aqui, ó, só para você ter uma noção que é para um lápis, tá? Vai fazer para uma caneta, testa no papel. Aqui a gente precisaria costurar mais ou menos aqui, então entraria já na orelha, já não fica legal. Então, você deixa esse meio um pouquinho maior. Se for marca-texto, vai deixar esse meio um pouquinho mais. Mesmo assim, você consegue. Então, esse não é um molde estático. Nesse molde, você pode cortar aqui no meio, nessa marcação que eu deixei pra vocês. Abrir o suficiente, coloca aqui uma fitinha crepe e faz pra canetas, marca-textos, itens maiores, tá bom? Essa parte aqui, ela precisa abraçar o que você vai fazer. Eu coloquei pra um lápis, mas canetinhas finas também você consegue pôr, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aula. Se gostou, deixa o seu like. E apronte muitos porta-lápis e porta-canetas para poder colocar em livros por aí.